com muita alegria que a gente chega aqui para fazer um bate-papo gostoso, para a gente alegrar a nossa tarde, levar muita informação. Como eu sempre digo, né? É um programa descontraído e também informativo. Hoje eu estou recebendo, nesta nossa Semana do Povo Cigano, o cigano Renan. Bem-vindo, Renan. Olá, é um prazer estar com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. Falando sobre o ciganismo nessa semana tão importante, né? Vamos falar sobre ciganismo, vamos falar sobre os oráculos ancestrais, vamos conhecer um pouco mais da tradição. Que eu acho que quando a gente fala de povos ciganos, nós temos várias etnias, né? Eu Muitas posso dizer etnias, assim. várias famílias que compõem o ciganismo como um todo. É isso aí, a gente vai bater um papo sobre isso. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Eu estou muito feliz com essa nossa Semana do Povo Cigano, que eu estou aprendendo muito com cada um de vocês. E lógico, né? Amanhã, dia 24 de maio, é dia de Santa Sara, é o Dia Nacional do Povo Cigano, uma lei nacional, né? Sim, é lei nacional, é lei brasileira nacional. E não estadual. Então a gente vai comemorar e a gente vai entrar nessa egrégora. O cigano Renan vai falar um pouquinho pra gente de como que ele comemora também. Você nos acompanha em 95,7 FM, 660 AM e, lógico, pelo site vibemundialfm.com.br. Você tem o link para o aplicativo, para o nosso YouTube, para as redes sociais e estamos ao vivo agora no YouTube. É só acessar ou assistir ao vivo que você cai direto e curte esse bate-papo. É muito bom, né? É prático, né? Lógico. Tecnologia a nosso favor. Muita. Não tem como ficar chorando porque não viu o programa. O programa fica postado depois. O cigano Renan, a gente vai estar falando aqui, é cigano, né, gente? É cigano, é professor, é mentor, é um grande oraculista. Vamos bater um papo sobre os oráculos também, Sim. que eu acho que você tem alguns nomes bem legais a respeito. Sim. Para começar essa nossa entrevista, eu quero entender como que o ciganismo na tua vida, né? Perfeito. Né? Você é de família cigana, você tem uma tradição cigana. Gostaria que você contasse um pouco pra gente. A minha família cigana, ela vem da antiga União Soviética, hoje Moldávia, especificamente. É uma família extremamente tradicional dentro do ciganismo, né? Tem uma ramificação muito grande, inclusive no Brasil, né? E nos países mais do leste europeu, principalmente, né? Eu venho jovem aqui para o Brasil, venho para a região sul, depois para o sudeste, e aqui eu me encontrei como oraculista e como cigano mesmo. Eu acredito que no Brasil, por ser uma região geográfica mais receptiva, mais aberta, eu acabei conseguindo ser cigano dentro de uma região onde, talvez se eu estivesse lá no leste europeu, eu teria uma grande dificuldade pela perseguição de fato. E hoje você segue toda uma tradição, a tua família também. Isso. Você aprendeu... a cultura a gente aprende naturalmente, né? Isso. Mas você aprendeu a leitura dos oráculos com os familiares ou foi uma situação que veio vindo e o espiritual foi tomando conta? Existem alguns ritos dentro de acampamentos ciganos, onde tanto um menino quanto a menina, aos 7 anos de idade, ele já é colocado dentro da questão espiritualizada. Então, os meninos começam a aprender oráculos dos meninos e as meninas, principalmente, o carteado e a leitura de mãos, que é o mais tradicional. A partir daí, é o caminho que eu escolher, né? Então, aos 7 anos, eu ganho o meu primeiro oráculo, que é uma bola de cristal. Ai, que delícia! Na verdade, não é a bola de cristal igual nós conhecemos. Da Branca de Neve. Da Branca de Neve. E aí, é engraçado porque desde sempre eu já ouço aquela fantasia em cima do oráculo, do cinema, e aquela frase principalmente, né? Eu não tenho bolas de cristal para prever o futuro, mas é possível, de alguma forma com ela. É? Sim. Aí é o espiritual que fala? É o espiritual que fala junto com a mediunidade de cada pessoa. Você tem a vidência... Eu tenho a vidência como nata, desde pequeno. Como nata? Sim. Como nata Eu sempre vi espíritos desde pequeno. Então, isso para mim
era um pouco estranho no início, eu não queria isso para mim, porque da mesma forma que nós enxergamos coisas boas, nós também temos espíritos de pouca luz, e isso me assustava quando criança, mas eu aprendi a me desenvolver dentro dessa mediunidade. Então, os oráculos masculinos, na sua maioridade, eles sempre têm a questão da vidência muito envolvida. E as meninas, a questão intuitiva muito envolvida. Que é a sensibilidade da mulher. Exatamente, que é o lado mais emocional, falando mais alto no oráculo, e para os homens é o lado mais racionalizado. E a diferença de um atendimento oracular com uma cigana, de um cigano, é diferente. É diferente. É diferente. Quando você fala da bola de cristal, a gente sempre vê, no cinema, por exemplo, Exatamente. Mulheres. Não muitos magos, né? Isso. Acho que o Harry Potter veio um pouco para trazer um universo novo para nossa realidade. Mas a bola de cristal, ela te dá informações a partir, então, da clarividência. Da clarividência, evidência. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Tá, porém, então a bola de cristal pode ser dividida, então? Pode. Não há uma restrição da mulher em trabalhar com oráculos masculinos, mas existe uma restrição dos homens trabalharem com os oráculos femininos. Tem razão? Não. É uma questão realmente da facilidade da mulher na questão intuitiva. Porque como dentro de algumas questões tradicionais, muito ultrapassadas, do patriarcado cigano, por exemplo, a mulher como cuidadora do lar, né? Ela tinha que em algum momento também contribuir com a questão da casa quando ela sai do acampamento, quando ela vai para uma cidade grande, quando ela vai ter um estilo de vida diferente. Então, por ela não ter conseguido ao longo da vida ter grandes profissões, elas acabam vivendo dos oráculos. Então, é uma questão mais permissiva, de fato. Entendi. Né? Então, a mulher trabalhar com oráculos masculinos não é um problema. Mas, energeticamente, em muitos casos, o homem trabalhar com oráculos femininos, há uma questão de dificuldade energética mesmo com alguns oráculos. Tá. Quando você fala da família cigana que veio lá do leste europeu, a gente está falando de um grupo com um nome específico? Isso, nós estamos falando de famílias que existem inúmeras, mas nós temos 3 grandes grupos ciganos hoje, que são os Sintes, os Hons e os Calons, né? Tá. Esses 3 grupos, eles são as principais famílias ciganas hoje no mundo. E dentro desses grupos, existem subgrupos menores, que aí é a individualidade daquela família. Os Sintes, eles vêm do leste europeu, né? Na sua maioridade, também espalhados. Os Hons vêm do Oriente, e aí existe uma confusão, porque as pessoas chamam o ciganismo de povo do Oriente, mas esquecem que é do Oriente Médio também. Né? Então, os Hons acabam vindo do Oriente Médio, Paquistão, Egito e regiões, e quando nós fugimos do Holocausto cigano, fugimos da perseguição religiosa do cristianismo do passado, muitos se encontram com as bruxas na Europa, de fato, na Europa Central, e se dividem para as Américas. Aí todo mundo se encontra. Que aí todo mundo se encontra. Eu cortei, vem os Calons. Calons. Que aí é o cigano que nós conhecemos, de saia colorido, da música, do tango, do flamenco. O povo feliz que nós temos como arquétipo hoje, mais popularizado. Essa alegria toda do povo cigano, festa, música, colorido, isso acontece constantemente, independente do estado de espírito ou de ter uma questão familiar, uma doença ou outras situações? Sim, Como que funciona? Nós não entendemos o negativo como verdade. Então, a gente sempre tende a transmutar a energia a todo momento. Então, quando tem um familiar doente, não é que nós estamos festejando aquela doença, mas a gente está dançando, a gente está elevando a energia, tá vibrando, fazendo com que a pessoa participe para a felicidade, fazendo ela ser reintegrada àquilo, para que ela não pense no negativo e pense somente no positivo. Está tendo uma festa. Mas não é uma festa necessariamente. A gente está dançando, a gente está rezando, a gente está fazendo uma fogueira, a gente está fazendo uma comida boa, mas para reentregar essa pessoa no pensamento, para que ela saia daquela vibração negativa. Que legal isso, né? É muito legal. E o que eu entendo pelo ciganismo, que você citou aqui algumas vezes? Ciganismo é um estilo de vida, né? Quem nasce cigano, ele é cigano, então ele segue
alguns princípios básicos do ciganismo, como é o respeito à natureza, tudo que vem da natureza volta para a natureza, então a gente tenta, dentro dos nossos processos mágicos, não utilizar nenhum elemento sintético para que isso não polua a natureza, para que aquilo não demore muito tempo para recompor, né? Então a gente tem uma questão de visão realmente de mundo. A visão da liberdade, a visão da alegria, a visão do colorido, a questão de elevar a energia a todo momento e a questão da reza também, porque poucas pessoas entendem, mas como o ciganismo não tem religião, né? E ela foi por muitos anos imposta pela Igreja Católica, nós temos muitas referências católicas também dentro do ciganismo. Então, as orações comuns, como Pai Nosso e como Ave Maria, são muito comuns dentro do ciganismo. Então, o ciganismo nada mais é do que um estado de espírito. Muito bom! É bom. Você dá aula sobre isso, Sim, né? Sim, do curso de ciganismo. Gente, ele dá aula sobre ciganismo, acho que a gente precisa conhecer mais. Sim. Porque olha como é importante. E hoje, a gente comemorando amanhã o dia de Santa Sara, a gente vai para o cristianismo? Um pouco. Um pouco, né, para essa tradição. Porque dentro das questões históricas de Santa Sara Kali, como divindade santa católica, ela tem muita referência com Maria, ela tem muita referência de participações em pontos importantes dentro do cristianismo, de alguma forma. Então, a história de Santa Sara Kali, ela não está fora do cristianismo de uma forma geral. Tá. Então, amanhã é um dia de uma padroeira de um povo, mas que dentro das orações lá, no pé do chão, no pé da velhinha, no pé do fogo, existe muita questão de rezas católicas também. E é bonito, né? E você estava me bonito. falando que vocês comemoram também no dia 25. Isso, nós cultuamos Santa Sara Kali em 2 dias, então são 48 horas de festa, geralmente, iniciando à meia-noite de hoje, vamos dizer assim, né, até às 11h59 do dia de amanhã, onde hoje, né, a gente prepara os sítios, então hoje é dia de fazer comida, hoje é dia de cozinhar as oferendas, hoje é dia de se preparar para a grande festa. No dia 24 em si, que é o dia exatamente de Santa Sara, nós fazemos as nossas fogueiras, onde a gente reúne as famílias que estão perto, né, para fazer todo a parte ritualística do ciganismo, né? Tá. Que é pedir um ano de bênção, um ano de glória, pedir para que a nossa padroeira nos acompanhe. E no dia 25 é um dia de descanso, é um dia de introspecção. Nós chamamos de um dia de planejamento. Então, o que nós pedimos no dia 24, a gente organiza e põe no papel no dia 25. É como um ano novo. É como um ano novo, de fato. É o seu ano novo? É o meu ano novo. Então, o meu ano novo se inicia no dia 24 de maio, um pouco diferente, né? Porque dentro das questões dogmáticas energéticas, o ano novo seria 1º de janeiro, né? Dentro do cristianismo. Para nós é dia 24 de maio, principalmente quem segue um pouco do ciganismo raiz. Aquele ciganismo bem tradicional. Os ciganos modernos, que nós chamamos, eles não ficam muito inseridos nas questões de data. Eles seguem aquele calendário padrão. Mas eu ainda estou um pouquinho resistente a isso. Ainda sou um pouquinho velho, vou dizer assim, dentro da cultura. Então, eu ainda respeito pontos que eu consigo respeitar, levando em consideração que 2023, muita coisa já mudou dentro da história. Muito legal isso. Agora, vamos falar do que é propriamente dito, né? Os oráculos ancestrais ciganos. Isso. Você falou da bola de cristal. Perfeito. Quais os outros oráculos que são ancestrais? E a gente está falando de séculos. Isso, muitos séculos. Talvez até antes de Cristo alguns, tá? Nós temos aqui a bola de cristal, que é um oráculo de evidência. Temos o espelho negro, que é um oráculo que muita gente trabalha ele dentro da bruxaria. Espelho negro. Isso, mas que ele tem um viés egípcio e que dentro de uma fuga histórica se reencontrou com as bruxas. Isso foi apropriado pela bruxaria com muito orgulho, mas ele tem uma questão mais cigana de fato. E temos os oráculos pouco explorados, né? Nós temos as cartas que as pessoas conhecem, que são oráculos muito adicionais, mas não necessariamente ancestrais, né? Aí nós temos a halomancia, que é a... Halomancia, que é um oráculo que vai trabalhar com a energia do sal. O sal como terra. Então, a gente tem alguns movimentos de mãos, de jogar o sal, e dentro das mensagens que ele traz,
dentro de figuras, de montes, ele vai trazer direcionamento de caminhos para a vida. Sal grosso? Sal grosso. Pode ser feito com fino também, mas a eficácia não é tão boa igual o sal grosso, né? Temos o oráculo dos cristais, que é a cristalomancia, que muita gente conhece, também é ancestral cigano. Temos a anfibiomancia, que é um oráculo que vai trazer um pouco de uma energia, de um scanner energético, eu vou dizer quase uma leitura de aura, mas através de cobras. Cobras, obviamente, criadas, né, em cativeiro, não são selvagens, para que a gente consiga, através do movimento delas, entender qual que é o movimento da vida que aquela pessoa vai ter. É muito conhecimento para ficar na mente, muito conhecimento, né? Temos também a fotomancia, que é um oráculo que nós trabalhamos a foto, a imagem mesmo. Então, através da imagem das pessoas, nós conseguimos trazer aspectos de personalidade, quem foi até, numa questão de vidas passadas, mas também tendências futuras, se baseando dentro daquele arquétipo da figura da foto, de fato. Tá. E o dominó? Homens só jogam dominó, né? Homens jogam dados. São dados. Jogam não é dominó. Não, sim, também. É dominó? Dominó também. Nós temos os dados e temos o dominó, né? O dominó é mais recente. Ele tá muito inserido junto com a numerologia, por exemplo, né? Então, nós vamos trabalhar duas energias ali diferentes. A energia dos números com a energia do oráculo em si. E os dados, que é estritamente masculino. Dificilmente você vai ver uma cigana raiz, uma cigana de acampamento que ainda se baseia na cultura jogando dados. Esses oráculos, essas tradições tão ancestrais, elas não se perderam. Se perderam. Se perderam? Se perderam. Hoje você vê uma infinidade de cursos para cartomantes, para tarólogos, e você vê 0 curso de bola de cristal. O tarô é cigano? Tarô não. O tarô Mas não. eu pego os oráculos de cartas como um todo. Sim. Para exemplificar, O né? baralho. Quantas pessoas jogam tarô, quantas pessoas jogam o Lenormand, quantas pessoas jogam a cartomancia e quantos cursos tem baseado no carteado. Mas você não vê bola de cristal, você não vê o curso de espelho negro, você não vê o curso de halomancia. Então se perde sim. Mas porque os ciganos mesmo, eles acabaram seguindo outros caminhos e não necessariamente o espiritual. Então, automaticamente, eles não querem passar esse conhecimento à frente, porque muitas vezes, na época deles, já é uma época um pouco mais recente da história. Então, e como o conhecimento é 100% oral, e sempre vai ser, eles não tiveram esse ensinamento. Então, eles não conseguem compartilhar isso nos dias de hoje. Entendi. Você falou todos? Falei todos. Bastante, né? Tem bastante. E você... Agora, se eu procuro o cigano Renan para um atendimento, eu vou escolher qual é... Não. Não. Dentro da nossa cultura, o oraculista, né, o médium, ele vai escolher sempre o oráculo que aquela pessoa necessita e não o que ela quer. E você sabe disso a partir de A gente faz uma análise rápida, mediúnica mesmo. Mediúnica. A pessoa entra em contato, a gente, pela própria foto que está ali no WhatsApp, no perfil, a gente já consegue traçar o que essa pessoa está pulsando de necessidade. E aí a gente oferece o oráculo que é mais recomendado para ela. Tá. O grande problema disso é a falta de conhecimento dos oráculos ancestrais. Então, pela falta de conhecimento mesmo dos oráculos, mesmo nós explicando o que é, explicando como funciona, elas ainda preferem o carteado. Então, a gente dá esse poder de livre-arbítrio também, mas eu sempre recomendo o melhor oráculo para ela. Entendi. E você trabalha com a cobra? Não. Não, com a cobra não. Com a cobra não. Não dá. Por questões... Por questões técnicas e logísticas. Quando eu falo da mediunidade, quando eu falo da orientação espiritual, Perfeito. Eu posso dizer que todos os ciganos acabam desenvolvendo a mediunidade com mais facilidade, vamos dizer assim, porque já nasce nesse universo? Sim, isso é fato.
E não só quem nasce como cigano sanguíneo, mas também quem tem uma vivência ancestral daquele espírito dentro do ciganismo de alguma forma. Então, uma reencarnação anterior dentro dessa cultura, já nasce um espírito com mais facilidade às questões mediúnicas, esotéricas, místicas e também oraculares, né? Então, o processo mediúnico desses espíritos são um pouco mais à frente do que quem não passou em nenhum momento por essa experiência ancestral. Tá, e acontece de alguém não querer atuar como oraculista, por exemplo? Sim. Ou parar esse desenvolvimento mediúnico? Sim, porque a gente respeita 100% o livre-arbítrio. Aham. Então, se a pessoa nasce com uma mediunidade, nasce com uma propensão ao oráculo e uma prosperidade financeira baseada no trabalho oracular, e ela não quer isso, tá ok. A espiritualidade cigana vai reescrever essa história, mas o único ponto que ela precisa entender é que ela é uma médium muito boa. Então, mesmo que ela não faça isso de forma profissional, ela deve sim usar as informações que ela recebe para direcionamento da própria vida. Da própria vida. Que é importante. Se ela não quer Não tem atuar, problema. não quer Não tem trabalhar, então não há problema algum. Não há problema. Tá quase acabando o programa, eu não quero perder a oportunidade de falar dos seus cursos. Certo. Quando a gente fala do cigano Renan como professor, como Isso. mentor, o que eu vou estudar? E se eu passo por um crivo para poder fazer parte desse grupo? Sim. Porque, como você disse, eu posso só ser uma curiosa. Sim. Mas se eu tiver uma veia cigana que eu nem sei que existe, Sim. talvez facilite essa passagem, né? Todos os cursos do Cigano Renan, eles são cursos espiritualizados. Então, desde da aula número 1, a gente já vai entender justamente isso. Como que eu vou conduzir essa curiosidade para realmente um desejo de estar ali, pertencendo a esse grupo? Porque dentro dos cursos existem ritos, existem aulas práticas, existem várias coisas que vai conduzir a esse pertencimento. Então, eu tenho muitos alunos que chegam na curiosidade mesmo e acabam gostando tanto da cultura que se reconhecem como um, mesmo que não seja sanguíneo. Então, os meus cursos, eles são sempre teóricos e práticos, com conhecimento 100% oral, que é como a tradição pede para ser. Então, a gente exige muito do aluno empenho, principalmente no prático, que é onde ele vai fixar esse conteúdo, né? Dou aulas desde cartas, né? Da cartomancia, como o Lenormand. Dou aulas de ciganismo como um todo, como fator histórico, fator de como desenvolver. Dou cursos de magia cigana, mas a magia cigana real, né? Porque existe uma mistura entre a magia cigana pura e aquela que é inserida através da Umbanda como guias espirituais, que é um pouco diferente. Então, nós vamos trabalhar sempre com a magia pura cigana, que é uma magia natural, sempre. E eu ministro os meus cursos sempre de uma forma individual, quando é carteado, e de forma coletiva, quando é cursos de conhecimento de empenho, que a gente chama, que é o conhecimento histórico, como você trabalhar a magia dentro do coletivo. Que lindo! A gente já vai ficando curioso, né? Para poder conhecer cada vez mais, Sim. porque a gente vê que cada um tem uma linguagem, cada um tem Diferente. uma forma de atuar. Quando eu olho para a magia Sim. cigana, por exemplo, o que eu não posso deixar de utilizar? O pão. O pão? O pão. As pessoas não utilizam pão na magia, não é um elemento comum. Mas dentro do ciganismo e da magia cigana, o pão é a nossa referência de abundância e de prosperidade. Aquela massinha que fica aqui, ela vai descansando, que nós chamamos de os dias vão passando, os anos vão passando, ela vai, crescendo, fermentando, ela fica cada vez maior, cada vez mais bonita. Muito bem. Acabou o programa, Que Cigano pena. Renan. Quem quiser contato com você, qual o caminho?
Instagram, @CiganoRenan, em todas as redes sociais, Facebook e Instagram, e também através do WhatsApp, telefone 11 9 4985 1649. Te desejo um feliz ano novo. Pra você É um também, feliz ano novo, Cigano. Ai, obrigada, Cigano Renan. Eu que agradeço. Telefone de contato é o 949851649. Vai lá no Cigano Renan que você pega todas as informações. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, é dia de Santa Sara. A gente tem programa especial aqui no Mundial e você. Até lá.